aqui trazendo a palavra do Senhor ao vosso coração. E nesta noite eu quero que você compartilhe comigo esta leitura que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17, para nós fazermos a leitura da santa palavra de Deus. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua reinando sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E você que está conosco nesta noite, entenda que o Espírito de Deus quer falar profundamente ao seu coração. Vamos então pedir para o nosso irmão Michel colocar esta palavra para nós. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles que a fragrância é da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aleluia. Quando olhamos para esta palavra que o apóstolo Paulo estava transmitindo para a igreja de Coríntios, nós vemos que Paulo tinha uma noção do que é ter o perfume de Cristo, do que é ter a noção daquilo que é a essência do Senhor. E a essência do Senhor é aquela que realmente, quando vem, exala para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando olhamos tudo isso, vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma necessidade de mostrar que você, tendo a essência de Cristo, você passa a fazer tudo que Cristo fazia. Você passa a contemplar tudo aquilo que Cristo fez, e você passa a ser alguém semelhante a Ele. Quando nós olhamos tudo isso na nossa vida, nós vemos que há algo diferente em nossos corações. Quando uma pessoa vê que você tem Cristo, ela diz: mas você tem algo diferente, você tem algo que não é igual às pessoas que estão vivendo no mundo. Por quê? Porque a fragrância de Cristo está sobre você. E nós queremos falar sobre essa essência. Quando Deus formou o homem, Ele disse destas palavras: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que ali Ele já passou algo para que nós pudéssemos compreender que existiria algo como fragrância sobre as nossas vidas. A fragrância, ela vem de alguma matéria-prima para que ela venha exalar algum aroma suave, algum cheiro suave. E isso é a presença de Cristo em nós. Quando alguém tem Cristo, essa pessoa, ela passa a exalar a presença de Deus a outros que estão por perto. E quando você nota que a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, você não exala esse perfume. Você começa a sentir que há algo de errado na sua vida. Então nesta noite eu quero te lembrar que você já exalou o perfume,
que você já teve uma maneira de mostrar que esse perfume estava em você, essa fragrância estava em você. Mas se você perdeu essa fragrância, eu quero te dizer, o Espírito de Deus está querendo te dar esse cheiro suave. Ainda hoje, o Espírito de Deus quer invadir o seu coração. Nós podemos perder a fragrância por algum tempo, mas eu quero te dizer porque às vezes perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Nós vemos na vida de Pedro uma situação como essa. Pedro, ele foi alertado por Jesus que Satanás queria peneirar ele, queria provar ele. E às vezes Satanás também falou que ia tentar te provar, e você não passou a prova, você sofreu alguma consequência que veio a te dar uma derrota, e você perdeu a fragrância de Cristo. Mas nós podemos ler aqui, irmãos, que algo aconteceu na vida de Pedro. João capítulo 18, versículo 17 e 18. Veja bem o que diz a palavra de Deus. João capítulo 18, versículo 17 e versículo 18. A palavra do Senhor nos mostra a situação que se encontrava Pedro. Então ela perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos, os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem, e Pedro também estava em pé com eles aquecendo. Veja bem, quando nós não temos a fragrância de Cristo na nossa vida, nós vamos à roda dos escarnecedores. Pedro, quando viu que a situação dele na parte espiritual estava difícil, ele foi para a roda dos escarnecedores. E lá na roda dos escarnecedores, ele foi aquecer com um fogo estranho. Meu irmão, quantas vezes nós deixamos o fogo do Espírito de Deus, o fogo sagrado do Senhor, para estarmos na roda aonde existe fogo estranho? Hoje, Deus quer te tirar desse fogo estranho e te colocar o poder do Espírito Santo na tua vida, e você ter a fragrância novamente do Cristo vivo sobre você. Quando nós temos essa fragrância, irmãos, nós passamos a contaminar as outras pessoas com esta fragrância, e eles começam a ver naquilo que você fala, naquilo que você veste, naquilo que você anda, tudo corresponde a Cristo na sua vida. Paulo tinha tanto esta fragrância que ele dizia: não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Quando nós temos essa fragrância, irmãos, nós começamos a ter a mesma estrutura do Espírito que habitava em Cristo Jesus na nossa vida. E essa essência, ela começa a fazer você ter atitude completamente diferente daquela atitude que você tinha antes. Aquela vida rasa que você tinha, aquela vida pecaminosa que você tinha, não tinha essência nenhuma de Deus. Mas agora você já vive, porque você tem essa fragrância de Cristo. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você passou a ter uma fragrância de Cristo sobre você. E quando isso acontece, você começa a viver de uma vida toda ela especial para o Senhor. Você começa a ter vontade de ler a palavra, você começa a ter vontade de jejuar, você começa a ter o desejo de orar e buscar a Deus. Eu não sei como você está hoje, talvez você esteja sentindo essa vontade, mas talvez você não quer compartilhar com alguém. Você se sente envergonhado de voltar a este caminho, você se sente envergonhado em voltar para a igreja, você se sente envergonhado em dobrar o seu joelho na frente dos seus filhos, você se sente envergonhado de falar para a sua esposa que você quer ir para a igreja novamente. Mas a fragrância de Cristo está chegando até você, e aonde você estiver, alguém vai notar que você é diferente. Pedro estava afastado de Jesus, mas aquela mulher, ao passar por ele, ela viu: você não é um deles.
Isso quer dizer, você fala como eles, você se veste como eles, você realmente tem eles no coração. Isso pode mostrar que muitas vezes você pode estar desviado, afastado do caminho do Senhor, mas eu quero te dizer, por onde você vai, alguém te conhece, alguém olha para você e diz, você tem realmente algo de crente, você tem alguma coisa que os crentes têm também. E quando isso vem acontecer na sua vida, você relembra do tempo que você cantava, do tempo que você adorava a Deus, do tempo que você pregava a palavra de Deus, e isso demonstrava que você tinha uma fragrância de Cristo na sua vida. E aquilo que Paulo está dizendo aqui é esta forma, ele diz aqui que aqueles que tinham vontade de morte espiritual morriam, mas nós não temos a fragrância de morte espiritual, mas aqueles que têm a fragrância de vida, esses têm a fragrância de Cristo. Então você transmite vida, você queira ou não queira, você tem essa marca no teu coração. Essa promessa, ela continua existindo no seu ser e no seu coração. E quando você olhar para isso, você vai começar a entender que essa fragrância, ela vai te dar uma dimensão de várias maneiras para você agir. Ela vai te dar uma dimensão de revelação. Ela vai te dar uma dimensão de que você vai ver coisas aonde não existia. Você vai começar a ver que o Espírito de Deus vai te dar a sabedoria e o entendimento para você olhar para aquelas pessoas e ter a revelação de Deus no seu coração. A mesma coisa, você recebe do Espírito Santo com esta fragrância o dom da cura. E quando você vê alguém precisando ser realmente curado, você vai orar e o Senhor vai operar um milagre naquela pessoa. Ela vai levantar, ela vai sair daquela cama, daquele leito e vai agradecer a Deus pela bênção que recebeu. Sabe o que é isso? É o perfume de Cristo que está em você. E se você entender que desta maneira o Senhor vai te dar vida e vida com abundância. A outra coisa que nós vemos é a autoridade do Espírito. Você talvez ande por vários lugares e você não acha que tem essa autoridade, mas eu quero te dizer, se você tem a fragrância, vai chegar um momento que você vai ter autoridade para expulsar os demônios, para repreender a enfermidade, para fazer com que aquela fragrância contamine as outras pessoas. E quando isso acontecer, você vai ver a obra do Senhor sendo realizada, porque você vai começar a sentir o desejo de se santificar. E santificar é para quê? É para que a fragrância continue exalando sobre todos os lugares. Então não perca essa essência, não perca a essência que o Espírito de Deus te deu. Se você está fraco, abatido, eu quero te dizer, você não está derrotado. Levanta da onde você está, levante e comece a participar daquilo que Deus colocou você, porque essa sequência de obras que o Senhor vai realizar, ela vai continuar na sua vida. Você não perdeu a fragrância ainda está em você, o perfume ainda está em você, e quando você ir para um determinado lugar, as pessoas olham para você e vê que existe algo diferente. Sabe o que é isso? É a inalação do Senhor sobre aquelas vidas. Então, peça a Deus para te dar o primeiro amor novamente. O primeiro amor que você vinha e orava pelas pessoas, e essas pessoas recebiam o dom, elas recebiam a cura, recebiam o batismo com o Espírito Santo. Isso é ter a fragrância de Cristo, isso é ter o perfume de Cristo. E quando você passa a ter esse perfume, você passa a ter a sequência de todas as coisas que Deus quer fazer em tua vida. Nesta noite eu quero te lembrar uma coisa: Jesus está disposto a fazer novamente algo crescer no seu interior. Comece a entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele não perdeu a esperança de você. Pedro negou, mas ele estava numa situação difícil, mas Jesus não perdeu a esperança em Pedro e voltou para dar a ele a oportunidade outra vez. Hoje
Jesus volta para você, para te dar a oportunidade outra vez, para você começar uma nova etapa na sua vida. O diabo falou que colocou um ponto final, mas eu quero te dizer, Jesus está te dizendo, eu ponho uma vírgula e vou continuar sendo uma bênção na tua vida. Assim como em Pedro foi também, que depois ele veio a pregar e 4.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, mesmo tendo aquela falha, mas Deus deu a fragrância a ele, e ele passou a ter novamente o mesmo Espírito Santo sobre a sua vida. A mesma forma, o Senhor hoje está querendo refazer a tua vida. O apóstolo Paulo deixou uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, porque Satanás, ele quer seduzir a nossa mente, ele quer seduzir os nossos corações. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, veja bem o que diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Está vendo? Eva foi enganada pela serpente. E o que a serpente fez? Fez seduzir os seus pensamentos, a sua mente. Mas eu quero te dizer, a serpente ainda continua agindo, Satanás continua agindo, mas eu quero te dizer, o Senhor está disposto a te levantar hoje, e você não ser corrompido pelas armas da serpente, mas você vai ser realmente cheio de integridade. Jó, diz a palavra de Deus, que era um homem reto, temente ao Senhor e desviava do mal. Isso quer dizer, o que você tem é a retidão na tua vida, o que você tem é realmente uma vida sincera diante do Senhor, o Senhor vai operar milagre no teu coração e na tua alma. Quando você tocar aquele instrumento que você tocava, quando você pegar o microfone para transmitir a palavra, a unção do Espírito Santo vai estar sobre você, e quando você abrir a sua boca, a essência do Senhor vai estar sobre todos aqueles que te ouvem, e vão sentir a palavra de cura, vão sentir a palavra de libertação, vão sentir a palavra de restabelecimento e restituição no teu poder e na tua vida. Por isso, meu irmão, não desanime, evite e comece a ter o caráter de Cristo na sua vida. Não deixe passar esta oportunidade. Tenha certeza de uma coisa: o Espírito de Deus está pronto a reabilitar você e colocar você dentro desse exército, na qual nós podemos integrar cada dia mais ao amor sincero de Jesus em nossas vidas, porque o Espírito de Deus está conosco, e cada dia que temos esses dons espirituais, a sua função é estar fazendo a vontade do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos apresentar a tua vida a Deus, e Deus vai restabelecer o teu coração, Ele vai restituir os dons que estão afastados de você, Ele vai te dar para você uma palavra de cura, uma palavra de sinceridade, uma palavra que vai dar ânimo às pessoas, e elas vão ser correspondidas pelo amor de Cristo cada dia mais. Então, quando você estiver pronto para servir ao Senhor, Deus já está pronto para agir na sua vida. Entenda hoje o que Deus quer de você. Deus quer levantar você e te fazer uma nova criatura. Comece a ter a essência de Deus agora. Comece a ter o aroma de Cristo Jesus em seu coração. Comece a ter o perfume suave de Jesus. Comece a ter aquilo que o Espírito de Deus está te dando neste momento, aí onde você está, aí aonde você está participando desta live. Eu quero te dizer, o Espírito de Deus está infiltrando uma fragrância maravilhosa ao seu coração. O Espírito de Deus está te levantando, te dando forças para você contemplar a glória tremenda do Senhor na sua vida. Então entenda que o Espírito de Deus não desanimou de você.
Jesus ainda tem confiança em você, assim como Jesus tinha confiança em Pedro. Ele tem confiança que você vai voltar a esse caminho e vai ser uma bênção na presença do Senhor. O Espírito de Deus está tocando agora na tua casa, na tua família, para restabelecer novamente este maravilhoso aroma em sua vida. Aleluia. Receba o perfume de Deus nesta noite. Receba o aroma e a fragrância suave do Senhor. Receba este aroma e venha viver o amor que Deus te deu, para você contemplar a sua família feliz, os teus filhos felizes, a tua esposa feliz, e a presença do Espírito Santo vai ser uma harmonia tremenda e maravilhosa em seu coração. Aleluia.